Olá, passando aqui para deixar um recadinho para todos que estão mandando mensagem, preocupados, querendo saber de como estamos, né? Depois de tudo isso, desde quarta-feira, a gente tem vivido dias assim muito desafiadores. Na quarta-feira, um barranco atrás da casa dos nossos vizinhos começou a se romper e foi pouco tempo deles conseguirem entrar, tirarem só coisas muito necessárias e eles gostariam de esperar para poder tirar o resto no dia seguinte. Só que na mesma noite em que eles voltaram para a aldeia, o barranco inteiro já tinha colapsado, o muro da casa também explodiu para frente e eu vi essa cena e foi muito, muito assustador. E logo depois esse barranco continuou a descer, formou uma massa de mais de 4 metros, toneladas de terra em frente dessa casa, foi quebrando pedaços dessa casa, uma casa construída com muito amor pelo avô, pai dessa família e que recebia todo o carinho, né, do trabalho manual precioso desse nosso vizinho querido, o senhor Fernando. E ainda bem que eles estão bem, estão a salvo, estão com os filhos, mas essa massa de terra continua a descer, descer, descer dessa casa lá em cima, que foi construída com condições, enfim, uma casa de 2 pisos, enorme, num penhasco e que usou terra de jardim para fazer um aterro à frente, para planificar, com um muro sem pilastras, um muro sem drenagem, sem a menor condição, uma casa feita há 20 anos atrás, e que o comprador não refez os muros, que deveria ser uma obrigação. Ele tirou a pessoa que fez a casa tirou todas as árvores, planificou com cimento, com asfalto, brita, e não deixou a água ser capturada também. Então essa água toda que passa pelo platô, desce e vai encharcando essa terra de jardim, né, que acabou colapsando e destruindo a casa que era a vida desse casal. E para completar, a casa da frente da nossa querida Dona Joana, o seu José Augusto, foi invadida a adega com muita terra, a garagem foi arrebentada, a entrada do local que fica o cachorro não podia mais ser acessada, a escadaria, aquela escadaria grande lateral, foi toda tomada. Então, a nossa casa começou a ser pressionada, o muro do jardim, e em poucos dias a parede da casa e a janela seriam pressionados. E aí, finalmente, houve uma ação efetiva de retirada com escavadeira, com todos esses equipamentos. A Câmara, o presidente da Câmara foi solícito, o presidente da Junta acompanhou desde quarta-feira tudo, mas parecia que ele não tinha meios para executar e finalmente esses meios chegaram. E um amigo nosso entrou em contato com as TVs locais também, mostrou essa realidade, né? Deu visibilidade. E foi muito bonito ver a ajuda das pessoas, né? Vindo, os amigos, enfim, querendo apoiar. Então a gente ainda está na expectativa, não sabe o que vai acontecer com a casa lá em cima, desejando que comece uma obra de contenção urgente assim que as chuvas pararem. Vai ser uma obra grande, com betão, com aço, com estacas diagonais, enfim, vai ter que ser feita alguma coisa que os especialistas é que sabem, e muita drenagem da água. Tem ainda uma vinha acima dessa casa de cima, que também joga água para essa casa. Então, a gente vê como estudar, mapear a hidrografia de uma região é importante, como as câmaras e juntas fiscalizarem as construções, principalmente quem está em cima, como isso pode também evitar tragédias. Então, no meio disso tudo, a gente tem o coração apertado, né, por todo o sofrimento que essas pessoas estão passando. 22 casas que são patrimônio histórico e são história de Portugal, a primeira vila operária de Portugal, a Picanceira. E no meio de tudo isso ainda tem as pessoas que criticam, que fazem fofoca, né, que falam mal uns dos outros, que é uma coisa tão triste, né, da maledicência, enquanto outras pessoas estão buscando ajudar umas às outras. Então a gente tenta desconsiderar essas falas inábeis, né, dessas mentes
mais ignorantes e tenta reconhecer a beleza e a compaixão. Eu estou numa casa aqui emprestada para uma moça que nem me conhece, uma surfista de Nazaré, que pelo Facebook nos emprestou a casa. Então agora a gente vai ter que ir para um outro lugar, né, um Airbnb, mas a gente está aqui indo lá todo dia ver o espaço e espera que continuem as ações até que essa contenção, que provavelmente vai ter que durar uns mínimos 6 meses de trabalho, possa assegurar que esse talude não vai cair, né? Isso é importante, essa região toda precisa ser cuidada. Desculpem esse vídeo tão longo, mas era para atualizar todo mundo e a gente vai contando o que vai acontecer, né? Esse casal conseguiu uma casa temporária, né? Como Airbnb por parte da Câmara, que ofereceu por 6 meses, mas é necessário que esse casal tenha mais segurança, porque as condições de habitação e preços em Portugal estão absurdos, e um casal com uma pequena aposentadoria não tem condição de pagar os aluguéis que estão sendo praticados hoje. Eles tinham uma casa própria, né? Então, um abraço a todos, obrigada pelo carinho, e que a gente possa atravessar isso, Espanha, Marrocos, Itália, todo mundo que está sofrendo com a emergência climática, Brasil também, vidas estão sendo perdidas e ameaçadas. A gente precisa mudar as políticas públicas urgentemente e saber votar bem e participar dos comitês de bacia hidrográfica, participar dos comitês nas suas câmaras, nas suas juntas, nas suas cidades. A gente precisa saber o que está acontecendo e falar, e participar, e ajudar a acontecer medidas de prevenção. Um abraço a todos.